Graças e paz, amados. Domingo muito produtivo, na presença do Senhor. Nosso domingo é do Senhor. Que bênção. Teremos hoje pela manhã uma excelente aula sobre a história da igreja. Não sei se você tem acompanhado. Recomendo que você apareça aqui na EBD. Temos mais 2 aulas ainda, não é, pastor? 2 aulas ainda sobre a história da igreja e tem sido uma bênção. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Eu tenho a alegria de ter aqui, como visitante, um amigo meu do trabalho, Wilson, sua esposa Alessandra, seu filho Matheus. Agora estão sentados aí, está tranquilo, né? Você viu que o Matheus é bem grandinho, né? Para perceber, né? Já dou uma dica. Quem quiser, pode tirar uma foto do Matheus, inclusive no próximo, a gente vai ver o Matheus na seleção brasileira de vôlei, ele é jogador de vôlei. Ele já tem abençoado a carreira, principalmente cristão, né? Crente, desenvolve um trabalho com jovens muito interessante. Já passei o contato dele com o Léo, com a Noemi. Quem sabe, no decorrer do ano, está tendo atividade com o Matheus aqui na igreja, junto dos nossos adolescentes, nossos jovens. Abriu aí comigo, Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala para a tua igreja nessa noite, enche o nosso coração da tua palavra, que vem edificar o corpo de Cristo, trazer crescimento e maturidade para a tua igreja, em um nome santo de Jesus. Amém. Nós temos um ano muito interessante. O pastor, ele abordou já para esse mês de janeiro, o pastor Silvio, pastor aqui da igreja, para esse mês de janeiro, para nós estarmos ministrando sobre a unidade da igreja, a unidade de Cristo, a unidade da igreja. Nós temos um ano muito interessante, o ano de 2026. O que nós vamos ter nesse ano? Copa do... Mas vamos ter também um outro evento muito interessante, além da Copa do Mundo, que são as eleições. Temos eleições esse ano, não somente a Copa do Mundo. Eu lembro que houve um tempo que as pessoas falavam assim, quando o brasileiro passar a dar mais importância para a política do que para o futebol, esse Brasil vai ter jeito. Bem, amados, chegamos nesse momento. Tem muita gente que não está nem aí mais para a seleção brasileira, está mais preocupado com a questão política. A gente viu que o Brasil ainda não teve jeito, que o jeito não vem daí dessa importância que se dá à política, mas da maneira que a gente vai tratar esse contexto e a nossa realidade política dentro da nossa realidade, como sociedade, principalmente também nós aqui do nosso ano, como igreja. Portanto, então, o tema dessa mensagem é o meu partido é Cristo e a igreja. Esse é o tema dessa mensagem. O meu partido é Cristo e a igreja. Então, nós vamos estar ministrando sobre unidade a partir desse versículo, a partir desses versículos, a partir dessa introdução que o apóstolo Paulo passa aqui no capítulo 3.
Quando ele fala aqui no capítulo 3, nos capítulos anteriores, ele já aborda o mesmo tema sobre unidade de igreja. Embora ele pergunta aqui, quem é Paulo, quem é Apolo, nos capítulos anteriores ele chega até além. Porque um diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Cefas, e tinha aqueles que eram super crentes, que falavam, eu não sou de homem nenhum, eu sou de Cristo, que se achavam superiores ainda, mas que também faziam o seu grupinho de divisão e a sua panelinha, e estavam dividindo o corpo de Cristo. O fato é que Paulo, através dessa abordagem, aqui no capítulo 3, ele quer corrigir esse problema no meio da igreja, que era a divisão, a dissensão, a briga, o grupinho, a panelinha dentro da igreja, que estavam se dividindo, brigando entre si e destruindo a unidade do corpo de Cristo, que é tão importante. Por que a unidade do corpo de Cristo é tão importante? Quando falamos de unidade, nós não estamos falando de uniformidade de pensamento, de gosto, de opinião, não é pensar do mesmo jeito, não é ter a mesma opinião, não é ter o mesmo gosto. A igreja que anda em unidade, todo mundo vai se vestir igual? Não, não é assim. Outro dia eu estava com a dona Michele em São João de Meriti. E vi uma opção de crente que se vestia igual. Alguns irmãos aqui já devem saber de que igreja que é essa. Algumas irmãs atravessando lá o calçadão, lá de São João, eu via muitas irmãs com roupas iguais, às vezes mudava um pouquinho o tom, de rosa para azul, mas de roupas iguais. Isso reflete a unidade de Cristo, tem que vestir igual, tem que pensar igual, eu tenho que falar igual o pastor seu Willi, para eu estar em unidade aqui com a liderança da igreja? Não, não é assim. Tem igrejas que você vê só de 5, 6 pastores ali na igreja e parece que é o mesmo pastor que está falando. Usam as mesmas gírias, os mesmos trejeitos, as mesmas piadas. Parece que até é o mesmo pastor que só mudou a máscara ali. Não é isso que nós falamos de unidade, quando falamos de unidade da igreja. Não é ter o mesmo gosto, a mesma opinião, mas uma harmonia em torno de um centro comum, que é Cristo Jesus. Nós temos que ter essa harmonia em torno de um centro comum, que é Cristo Jesus. A unidade é importante porque ela glorifica a Deus, igual João 17, 21. Que o mundo vai crer em Cristo quando eles veem que nós somos um em Cristo Jesus. Testemunha ao mundo que Cristo vive e fortalece a igreja diante das adversidades. E Paulo, ele não vai tratar aqui o sintoma, ele vai tratar aqui a causa desse problema. Às vezes nós damos alguns remédios por sintomas. Às vezes nós colocamos muitos esforços em cima dos sintomas e não vamos na causa do problema. É importante você estancar ali a sangria, mas procurar a causa do problema. Eu lembro que Milena, quando pequenininha, teve febre. A gente foi lá, tinha uns 5 anos de idade, o Abel é recém-nascido. A gente foi lá e deu para ela um antitérmico. Aí a febre baixou. Só que passado algumas horas a febre voltou. E aí a gente deu outro antitérmico. E a febre passou. Passou o efeito do remédio, a febre voltou. E não vamos procurar o médico. Né? Não foi aquele alarme tudo. Procuramos o médico, consegui uma consulta com o médico. Não foi nem de emergência, entrei lá no sistema, tinha um médico disponível. Um horário na parte da tarde, fomos ao médico. Cheguei lá no doutor, e aí ele examinou, ela não estava com febre naquele momento, porque eu já tinha dado o terceiro antitérmico. Ela não estava com febre. Ele falou, ela está bem, filho, doutor, a menina está moada, doutor, está tristinha. Aí, ela não está bem. Não, ela não está mais com febre, porque eu dei o antitérmico, doutor, para ela, por isso que ela não está com febre nesse momento, mas eu sei que ela não está bem. É impressão tua, pai. Eu estou vendo que essa menina está bem. Aí eu não quis discutir com esse médico e entendi o porquê que a agenda dele estava livre, né? Entendi o porquê que a agenda dele estava livre. Falei, vamos embora, Michele, vamos procurar outro médico. Consegui no dia seguinte, por um encaixe, né? No dia seguinte, por um encaixe, com a pediatra que já acompanhava ela há mais de um ano. E nisso aí a febre voltou, e o que eu fiz? Pegou o antitérmico. E quando eu cheguei lá na pediatra, ela estava sem febre. Falei, doutora, já é o segundo dia, primeiro para o terceiro, ela está moadinha, está tristinha, a gente vê que ela não está bem, não quer comer direito. E aí a doutora fez várias perguntas, e falou assim, mas eu acho que agora a febre não volta mais não, pai. Estou vendo aqui, os sinais dela, acho que a febre não volta. Mas doutora, ela, não, acho que não volta mais não, os vídeos são virose, o organismo já deve ter combatido.
pode ir para casa. Voltei para casa, de madrugada está a menina vomitando. Aí eu esperei amanhecer e fui para a emergência. Chegou na emergência, o médico fez o quê? Vamos fazer o exame, né? Que nem os outros dois falou. Quando fez o exame, infecção urinária, já avançada, já não tinha como mais tomar antibiótico, teve que ficar internado uma semana. Tomando antibiótico na veia e o papai lá junto com ela. Porque eu estava tratando ali o sintoma, não estava indo na causa. Ali, aqui nesse texto, nós vamos ver Paulo indo na causa desse problema. O que estava gerando essa divisão? O que estava gerando essa dissensão no meio do corpo de Cristo? A gente vai ver que nesses versículos aqui, Paulo ele não trata o sintoma, ele trata a causa. Por que esse pessoal está se dividindo? Por que eles estão brigando? Por que eles estão se açoitando? E Paulo vai tratar essa causa. Tem uma analogia muito interessante, que a gente abate aqui um pouco na questão da causa, dessa dissensão, da discórdia, da luta, que aí que o pessoal sempre usa para falar sobre unidade, usa o que? As batatas. O saco de batata são batatas unidas, mas um purê de batata são batatas em unidade. E só é possível ter um purê de batata porque a batata ela abre mão do que ela era, para ela se tornar um purê. Era uma batata grande, era uma batata pequena, era uma batata mais aguada, outra batata era mais enxuta, mas aí cozinha, amassa todo mundo junto, ela abre mão da sua personalidade, vamos dizer assim, para se tornar um purê. O cristão, querido, verdadeiro, ele abre mão do seu eu para se parecer com Cristo. Quando o crente abre mão do seu eu para se parecer com Cristo, ele se torna um cristão, um pequeno Cristo, aí fica fácil ele andar em unidade. Mas a partir do momento que ele não quer abrir mão do seu eu para se parecer com Cristo, começa a haver os atritos, as diferenças e as dissensões no meio da igreja. O apóstolo Paulo ele trata dentro desse texto, ele vai chamar de homens carnais e de homens imaturos. Então a gente vai ver que essas são as causas das dissensões na igreja de Corinto. E que, acredite você, é o que repete hoje em dia nas nossas igrejas. É a mesma causa, é o mesmo problema. Ele vai falar do homem carnal e do homem espiritual. A gente tinha um desenho mais antigo. Eu sou crente do início dos anos 2000, né? Minha conversão é de 99, né? Sou crente de 90, então sou antes do ano de 2000, né? Sou antes do novo milênio. Sou crente do século passado, né? Sou crente do século passado. Eu sou um crente antigo, vamos dizer assim. E a gente tinha no nosso discipulado um desenho que aparecia assim, um homem no meio e várias coisas em volta dele, inclusive Jesus Cristo e a igreja. E do lado tinha um outro desenho que era Cristo que estava no meio e o homem, trabalho, as coisas estavam em volta. Então a gente vai perceber que o homem espiritual é aquele que ele coloca Cristo no centro da sua vida. E o carnal é aquele que Cristo é mais uma coisa no seu dia a dia. Isso está incluso na sua agenda. Ele não direciona a sua agenda, ele não determina a sua agenda. E dentro desse contexto, Paulo praticamente ele divide em 3 categorias as pessoas. Você vai ver, a partir do momento que ele fala que tem o crente espiritual e o crente carnal, a gente tem aquele outro também que não é crente. Então a gente tem aquelas pessoas que não são crentes, que a gente vai ver lá em Efésios 5:8, que são filhos das trevas, os descrentes, e a gente tem os crentes, filhos de Deus, que tem João capítulo 1, verso 12. Dentro dos filhos de Deus, então a gente vai ter essa divisão dos crentes espirituais e dos crentes carnais. E é dentro desse contexto, na igreja, que estão misturados os crentes espirituais e os crentes carnais que causam essa divisão. E o primeiro ponto, partidarismo na igreja é falta de maturidade cristã. Falta de maturidade cristã. Olha o que o texto diz aqui para a gente no verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Qual que é a referência de criança? Criança imatura. Ou seja, partidarismo, divisão, dissensão na igreja, briga na igreja, é um sinal de imaturidade, é falta de maturidade cristã. Paulo fala para eles assim: vocês são crianças em Cristo. Vocês são crianças em Cristo. E qual é a característica de uma criança? E de criança, é isso que eu te digo, eu entendo. Tenho 3 em casa. 3 crianças em casa. Brigam por coisas pequenas. Criança briga por coisas pequenas.
Outra característica de criança: se ofendem facilmente. Transformam diferenças secundárias em grandes conflitos. E quando eu lendo esse texto, desenvolvendo o sermão, é impossível eu não olhar para aquilo que eu tenho dentro de casa. 3 crianças o dia todo, conversando, brigando, sorrindo e chorando. E lembrar que Paulo estava fazendo essa analogia e é algo que a gente vê no contexto da igreja. Brigam com coisas pequenas. Às vezes, criança briga pelo quê? Briga por um guardanapo rasgado. Tem um guardanapo rasgado em cima da mesa. Não, pai, esse guardanapo aqui estava comigo. Não, o Helder pegou e puxa para cá. Não, o Helder, pai, é meu esse guardanapo rasgado. A criança às vezes está brigando por causa do guardanapo rasgado. A criança às vezes está brigando por causa de um copo d'água. Eu que botei essa água aqui, não fui eu que botei, daqui a pouco puxo o copo, voa no chão e quebra. Então, brigando por causa de meio copo d'água. Brigam por causa de coisas pequenas. Coisas pequenas. O crente maturo, imaturo, ele arruma confusão na igreja por cada caso, coisa boba, que o pastor fica assim. Eu não acredito, vocês não são crentes, não. Coisas pequenas, ele arruma problema na igreja, cria uma bola de neve. Era uma coisa tão simples, tão pequena. Crente imaturo. Se ofendem facilmente. Se ofendem facilmente. Vem o Heber, pai, o Helder não, o Heber é o menor, de 4. Os 4 anos, igual a Copa do Mundo. Aí vem o Heber, inclusive sempre tem Copa, hein, moço? As portas estão abertas, né? As portas também estão abertas. E aí vem o Heber, pai, o Helder falou que eu sou bobo. Briga com ele. Helder, por que você está falando que o Heber é bobo? Ah, pai, mas ele é bobo mesmo. Aí a Milena, e você é chato, você é muito chato. Aí o Helder já grita, eu não sou chato não, pai, aqui é a Milena aqui, chamando de chato. E aí vem o Helder, chato. Vocês não sabem como é que é o Helder de casa. Mais uma dúvida. Ontem, acho que foi ontem, o Helder me fez uma queixa. Ele falou assim, pai, eu estou sofrendo muito aqui, porque eu sou do meio, porque a Milena briga comigo e o Heber também, mas a Milena não briga com o Heber. Eu não tinha pensado que isso é verdade. E junto a Milena e o Heber para zoar o Helder. A Milena bota um apelido, o Heber fica repetindo, fazendo graça, rindo mesmo. Ou seja, coisa de criança. E às vezes, no meio da igreja do Senhor, nós vemos comportamentos de crente, que às vezes já tem 1, 2, 3, 10, 20 anos agindo como se fosse uma criança espiritual. Gerando divisão na igreja, cansando a igreja, impedindo que a igreja avance, enquanto a igreja podia estar caminhando, correndo, está discutindo coisas tão pequenas, coisas de pessoas imaturas, de crianças espirituais. Transformam diferenças secundárias em grandes conflitos. Ou seja, pode ter até um problema aqui, um desentendimento aqui, mas esse desentendimento aqui, amado, nem se compara à missão que Cristo nos deu de pregar o Evangelho. Vamos caminhando, depois a gente resolve isso aqui. Isso é muito pequeno, eu não vou ficar parado aqui, eu não vou parar a igreja, eu não vou parar o ministério, eu não vou parar a agenda pastoral, eu não vou parar a agenda da minha igreja por causa de um problema tão pequeno. Vamos caminhando, depois a gente conserta isso aqui. Isso é coisa de gente madura. Mas agora a criança não, ela não sai dali enquanto aquilo não resolver. Quer ver uma atitude de criança que eu falei? Que quando eu li esse texto aqui, eu entendi o que Paulo estava falando. E aí eu pensei um pouco mais além. Se eu, como pai, vejo isso às vezes nos meus filhos, e fico bravo e estressado, eu que sou pecador, comedor de feijão, imagina Deus que é perfeito, vendo a igreja dele, Deus falando assim, eu tenho meu filho para morrer por vocês estão brigando por causa disso aí? Ao invés de pensar nas coisas celestes. Outro dia o Heber arrumou uma briga comigo, que foi pelo seguinte motivo. Eu vou dar banho nele, aí já boto para escovar os dentes. Aí tirou a roupa, botei lá a pasta de dente, falei, abre a boca aí, vamos escovar o dente. Escovei o dente dele, lavei a escova. Aí ele, pai, quero cuspir. Eu falei, não, já entra lá no banheiro lá, o papai já vai ligar o chuveiro, você já posso lá no... Não, eu quero cuspir aqui. Entra lá, rapaz, para tomar banho. Entra, tu gosta lá no canto lá? Não, eu quero cuspir na pia. Travou, empurrou, empacou, não saiu dali. Tive que pegar no colo, botar ele para cuspir na pia, porque eu não estava com paciência de brigar com ele naquele momento. Empacou, tem que ser ele. Isso é coisa de quê? De criança.
Às vezes o crente dentro da igreja, se não for do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele, da cor dele, ele fica bravo com o pastor, fica bravo com a liderança, fica bravo com o irmão, para de falar, começa a falar torto, fala bravo, desviar a atenção daquele irmão, quebrar a unidade com aquele irmão, porque a coisa não foi do jeito dele. Isso é coisa de crente imaturo, que gera divisão no meio da igreja. Tudo isso revela imaturidade espiritual. Crentes maduros aprendem o quê? A relevar ofensas, priorizar o reino de Deus acima do gosto pessoal. O reino de Deus é mais importante do que você, meu irmão, acredite. Discernir o que é essencial, o que é secundário. O que é essencial? O que é essencial a gente não pode abrir mão. Vamos parar aqui, a gente resolver o que é secundário, a gente continua caminhando e caminhando junto, lado a lado, para a glória de Deus, avançando com Cristo. E o que é secundário, a gente trabalha depois. A pergunta não é, eu gosto disso, eu quero isso. A pergunta é, isso vai edificar o corpo de Cristo? E a outra pergunta é, será que isso aqui vai macular a unidade do corpo de Cristo? E com base nessa pergunta você toma suas decisões. Segundo ponto, partidarismo na igreja é falta de espiritualidade. No mesmo versículo, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Então, a primeira causa da dificuldade da unidade da igreja é a imaturidade espiritual. Tratando a causa aqui, não a febre, mas a causa, a infecção, imaturidade espiritual. Foi o primeiro ponto. Pastor, e quando eu deixo de ser imaturo? Como que eu deixo essa imaturidade espiritual? Como eu me torno um crente maduro? Andando com crentes maduros. Se espelhando em crentes maduros. E vivendo a palavra de Deus. Leitura da Bíblia. Oração. Já viu aquela situação? Não, eu vou dar essa analogia depois do segundo ponto, porque a gente junta as duas. No segundo ponto aqui, que é o partidarismo na igreja, a falta de espiritualidade. Então a gente falou da imaturidade, que ele associa a crianças. E aqui ele fala que eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha o verso 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? Ou seja, contenda, ciúme, carnalidade. Que é a oposição o quê? De espiritualidade. Que é o que a gente encontra lá em Gálatas, naquela lista extensa, fruto da carne. Olha o que a gente encontra lá em Gálatas. 5, 19 ao 21. O resumo. As obras da carne são conhecidas, são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, ou seja, partidarismo, grupinho, divisão. Isso é obra da carne, isso é falta de espiritualidade. É o crente carnal que vive dessa maneira e acaba dividindo o corpo de Cristo, maculando o corpo de Cristo, maculando a unidade da igreja. Crente carnal. É falta de espiritualidade. Como posso ser espiritual, pastor? Vivendo a Bíblia, vivendo a palavra de Deus. Leitura da Bíblia todo dia. A Bíblia para você tem que ser um estilo de vida, vida de oração, andando com crentes maduros, com crentes espirituais. Vou te dar uma dica aqui, sabe aquela dica? Igual quando o pessoal fala assim no podcast, olha, você pagaria caro para ter uma assessoria dessa. Vou te dar uma dica. Meu irmão, cola com os irmãos que são de oração, as irmãs que são de oração. As irmãs aqui de oração aqui da igreja, aqui, ó, aquelas que já passaram um pouquinho dos 40, 50, 60, todos já sabem meu nome, elas sabem que eu peço oração com elas o tempo todo. Cola com essa, cola com esse povo que é crente, cola com o crente. Não cola com aquele que é carnal, com aquele que vive no mundanismo. Cola com aquele que está querendo Deus, que está avançando para Deus. E você vai aprender o cristianismo, sempre foi o quê? Relacionamento. O cristianismo é relacionamento. A igreja que a minha mãe frequentava há muito tempo atrás, era uma igreja muito simples. Eles tinham lá, como se fosse assim, eu lembrei até do Marco agora, do Marcão, né? Aquela estrutura da igreja, ele tinha uma estrutura, um mecanismo da igreja que era a estrutura que era a seguinte: uma pessoa se converteu, aceitou a Cristo lá na igreja, ele já pegava o nome, o endereço daquela pessoa,
Na segunda-feira, na terça, já agendava uma visita na casa da pessoa. E visitava a casa daquela pessoa 7 semanas seguidas. Na 7ª semana, sabe o que acontecia? Aquela pessoa já estava indo junto com o grupo que visitou ela, visitar a outra que aceitou a Cristo. Irmão, que discipulado maravilhoso. Quantos homens e mulheres de Deus eu vi sendo levantados? Pessoas que eu conhecia do bairro, que eu falava assim, esse aí já está andando de mão dada com o capeta, daqui a pouco se transformou um homem de Deus. Um discipulado tremendo. Relacionamento, caminhavam juntos. Eu vi isso, pessoas que elas visitavam, eles visitavam, quando era homem, um grupo de homens, quando era mulher, um grupo de mulheres. Aquela primeira semana já estava lá, batendo na porta, orando. Segunda semana, terceira, eles estavam 7 semanas. Lá para a 7ª semana, aquela pessoa já estava querendo ir junto para visitar a outra. Que bênção! Ou seja, é relacionamento. Para você ser um crente espiritual, olhe para pessoas espirituais. Peça a Deus para santificar a sua vida, para direcionar a sua vida. Peça ao Espírito Santo para te guiar, para te encher. Se torne uma pessoa espiritual. Porque aquele que é espiritual, ele disser, isso aqui vai dar problema para a igreja, isso aqui vai ferir o corpo de Cristo, ele tem aquela sensibilidade do Espírito Santo, isso aqui vai agredir o corpo de Cristo, isso aqui vai, quando agride o corpo de Cristo, entristece o Espírito Santo de Deus, aquele crente que está cheio de Deus, ele vai ficar triste também. A Bíblia diz que a tristeza segundo o Espírito, ela traz salvação. O Espírito Santo de Deus nos entristece quando a gente comete alguma coisa errada, quando a gente fere um irmão, quando a gente fere o corpo de Cristo. Ou seja, a segunda causa que tem que ser tratada é a falta de espiritualidade. Vocês são carnais. Paulo fala no verso 1 e fala também no verso 3. Crente carnal, nos de Coríntios a gente via, crente espiritual, a gente vê Estevão cheio do Espírito Santo de Deus. E qual a aplicação que a gente pode tirar daqui? Espiritualidade não é emoção, é submissão ao senhorio de Cristo. Quando eu falei lá do homem carnal e do homem espiritual, na verdade era do crente carnal e do crente espiritual. Mas existe crente carnal, pastor? Existe crente carnal. Mas então ele é um falso crente? Não, ele é um verdadeiro crente, de acordo com a Bíblia. Paulo apresenta aqui para a gente. O crente carnal, o crente verdadeiro, é um crente verdadeiro. Qual a diferença do crente carnal e do crente espiritual? O crente carnal, ele aceitou a Cristo, ele tem Cristo como seu Salvador. Mas o crente espiritual, ele tem a Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. A vida dele, ele se submete totalmente a Cristo. O crente carnal, não, ele não submete a vida dele toda a Cristo. É como se ele falasse assim, eu sou crente, mas pisa no meu pé para você ver. Ah, roda baiana. Eu sou crente, mas cara, quando me dá uma fechada no trânsito, meu irmão, nunca faça isso comigo, vai se arrepender do dia que ele nasceu, quando me dá uma fechada no trânsito. E daí você vai vendo, esse tipo de característica é característica do crente carnal, que ainda não se submeteu ao senhorio de Cristo. Jesus é o seu Salvador, mas ele ainda não assumiu Jesus como seu Senhor. Quando Jesus é o nosso Senhor, a gente não machuca a unidade de Cristo na igreja. Nós passamos a ser crentes espirituais. Onde o Espírito governa, o ego perde espaço. Onde Cristo reina, o partidarismo, ele morre, ele cai por terra, ele não tem vez. Terceiro ponto. E hoje eu vou passar um pouco dos pontos, hein? Quantas horas? Tá tempo. Geralmente, todo meu sermão passa do terceiro ponto, eu faço parte 2, mas hoje eu não fiz não, vai ser só esse primeiro. Fica comigo, tenha paciência com o pastor. Terceiro ponto, partidarismo na igreja é mundanismo. Aquele crente mundano. Olha o que ele diz no verso de número 3. Portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Aqui no verso 3, andais segundo os homens. O que Paulo quer dizer com esse andar segundo os homens? Andar segundo os homens. É que a pessoa ela anda pelos valores deste século, pela lógica desse mundo, pelos critérios políticos, ideológicos, culturais, e não pelos critérios do reino de Deus. É isso que é andar segundo os homens. O seu referencial de tomada de decisão, de vida, é de acordo com o que dá certo no mundo. Anda segundo os homens. Isso é coisa da filosofia humana. Isso não é coisa
do reino de Deus. Tem um amigo lá em Brasília, Otacílio, o nome dele. Vou citar o nome dele aqui, Otacílio. Otacílio, crente velho. Em que sentido? Veio para Cristo, acho que ele já estava com mais de 50 anos, quando aceitou, quando veio a sua convenção. É uma história muito bonita. Otacílio foi meu colega de seminário, estudamos juntos no seminário. E ele contava a seguinte história, né? Muito bem empregado, situado, com instituição pública lá de Brasília, concursado, engenheiro, chefe do seu setor, com empresa, o nome dele. Ele falou que ele comprou um apartamento, que era o apartamento dos sonhos. E muitas vezes um apartamento, lindo apartamento. Um prédio de luxo, maravilhoso. Área gourmet, dá até saudade, né, Michel? Os pastéis que a esposa dele fazia, pastel de banana com canela e queijo, que delícia. Adriana, são goiano eles. Nossa, que gostoso do pastel aqui agora, só de lembrar. A gente fazia PG, às vezes lá na casa dele, a gente ia lá para essa área gourmet, fazia o PG lá, era muito bom. No apartamento meu. E ele falou o seguinte: no dia que ele comprou, ele chegou, ele reuniu a família, os filhos, a esposa, e falou assim: pronto, agora que a gente comprou aqui esse apartamento, vamos trabalhar dobrado agora. Você também, Adriana, me ajuda. Eu vou tocar o pau lá na empresa. A gente vai pagar isso aqui rápido. E depois a gente vai conseguir vender esse aqui. Eu vou comprar agora uma cobertura. Comprei uma caminhonete. Goiano ama caminhonete. Lá era totalmente urbanizada, era só para ir para o trabalho, para o shopping, não rodava nem 10 quilômetros. Mas tem uma caminhonete gigante, é cheio lá. Né? Goiano ama uma caminhonete. Tem terra lá para andar, mas está de caminhonete. Aí comprei essa caminhonete zero. E eu falei comigo assim: agora eu vou comprar uma importada, uma Amarok, gigante caminhonete. Agora eu vou comprar uma importada. Depois que eu mudar uma parte, vou para a cobertura. Aí ele falou: só que entre a compra desse apartamento e da cobertura, ele conheceu a Cristo. Ele falou que ele estava andando segundo o mundo. Que era isso que todo mundo fazia no trabalho dele. Comprar, adquirir, status, elevar. Ele falou que ele teve um choque de ordem quando ele conheceu a Cristo. Que a cabeça dele girou, mudou totalmente, e as decisões dele pararam de ter essa referência de fazer aquilo que os colegas do trabalho faziam, que era do carro importado, da cobertura, e pensou: o que vai agradar a Cristo agora na minha vida? Ele pensou: mais tempo com a minha família, mais tempo com meus filhos, tempo para eu estudar a Bíblia, tempo para eu me dedicar a Deus. Ou seja, ele parou de andar segundo os homens, parou de andar segundo o mundo. Ou seja, ele abandonou o mundanismo. Agora ele estava pensando com a mente de Cristo, espiritual. E é o que Paulo fala aqui, ó, essa atitude de vocês, de ficar assim: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou do Lula, eu sou do Bolsonaro, eu sou do Alckmin. Isso é coisa de mundanismo. Quando você coloca isso acima do reino de Deus, é coisa de mundano, é andar segundo os homens, não é andar segundo os critérios do reino de Deus. Não é isso que vai definir a sua alegria, não é isso que vai definir a sua satisfação, não é isso que vai definir a sua vitória, não é isso que vai te estabelecer como vitorioso ou não. O mundanismo. O cristão não nega a realidade social, mas a interpreta à luz do reino de Deus. A nossa esperança não está em sistemas humanos, mas no governo soberano de Deus. Quando a gente olha a história, a economia, a política, apenas por um prisma humano, é esquecer que somos cidadãos do reino de Deus, como dizem Filipenses. Nosso reino está no céu, nós somos cidadãos do reino de Deus. Quarto ponto, expectativa do homem, que é o que Paulo segue. Ele começa a falar: são crianças, são imaturos espiritualmente, vocês estão andando segundo o mundo, é o que Paulo vai falar. E quando ele fala lá que eles são imaturos, Paulo usa aqui um texto muito interessante, né? Eu não pude nem dar comida para vocês, nem pude te dar alimento sólido, porque eu não podia suportar, mas eu vos dei leite. Tem gente que interpreta essa parte assim, como tem coisa que o novo convertido não pode ouvir.
só para pessoas mais maduras. Não é isso que ele está querendo dizer. Imagina que a gente vai falar sobre o Espírito Santo de Deus, explicar a Trindade, por exemplo. Vamos explicar a Trindade, um assunto que é simples e complexo ao mesmo tempo. Lá na Doralândia, a Bia vai ensinar a Trindade lá na Doralândia. Ela vai ensinar a Trindade lá na Doralândia. Mas o pastor Silmi, lá no Seminário Batista do Sul, ele vai ensinar a Trindade de uma maneira muito mais profunda. Mas era o mesmo assunto. Não é que ele não lidava, não é que eles não podiam ouvir, é que tinha que tratar de uma maneira mais superficial. Mas era o mesmo assunto. Voltando aqui, expectativa do homem. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Que é Apolo? Que é Paulo? Servos pelo meio de Paulo. Quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, Paulo alerta contra a exaltação humana. Mesmo os melhores líderes são apenas cooperadores de Deus. E podem cair. E podem falhar. Líderes podem cair e podem falhar. A gente tem vários exemplos de homens que falharam. Homens falham. Homens caem. Mas o Evangelho, ele permanece. E é nele que está a nossa esperança. Moisés falhou, Davi caiu, Pedro negou, mas Deus continuou fiel. E essa semana eu vi uma frase muito interessante. A mensagem é maior do que o mensageiro. Homens podem falhar. A nossa expectativa tem que estar em Deus. A gente honra aqueles que têm sido usados por Deus, mas a nossa confiança e a nossa expectativa tem que estar em Deus. E eu quero que você agora faça um paralelo desse contexto, e a gente vai puxar agora para o contexto político do Brasil, que foi essa introdução que eu fiz. Paulo faz toda essa abordagem com a igreja de Corinto, porque a igreja estava dividida entre o pregador A e o pregador B. A igreja estava se dividindo entre o pregador de Paulo, Cefas, outro que era de Cristo, era entre os pregadores, era dentro do contexto da pregação. Esse aqui ensina melhor, aquele lá ensina assim. Deus tem a sua multiforme graça. Aqui na igreja nós temos 5 pastores, acho que cerca de 7, acho que são 7 pregadores que sobem aqui ao púlpito para pregar, mais professores, e Deus deu uma multiforme graça, a graça para cada um ministrar do seu jeito, da sua maneira. E ali a igreja estava dividida nesse contexto. Eu quero que você imagine agora, se a igreja estivesse se dividindo, um falando, eu sou de César, e outro falando, não, eu sou de Herodes, eu prefiro Herodes do que César. Que era o contexto político da época. Todo esse sermão, toda essa puxada de orelha que Paulo dá, é porque a igreja estava brigando entre os pregadores. Não era nem pelo contexto político, governo da época. E nós passamos a viver uma era que, infelizmente, a gente vê os irmãos brigando por causa do contexto político da nossa época. Por causa do político A, do político B, do político C, do político D. Eu quero que você faça uma reflexão comigo, imagine o que Paulo escreveria para a igreja de hoje, se ele visse uma reclamação, assim como foi levado para ele. Paulo, estou tendo um problema aqui, os irmãos estão se dividindo, estão quebrando a unidade da igreja, mas não é por causa dos pregadores, não é porque um prega assim, outro prega assado, um dá o estudo assim, outro dá o estudo assado, mas por causa do contexto político do nosso momento. Acho que a mão de Paulo seria ainda muito mais pesada. Se por causa que eles estavam se dividindo com pregadores, ele já chama eles de carnais, de crianças, de infantis, de maturos, imagine se eles estivessem se dividindo por conta de políticos no tempo dele. Nós temos que amadurecer. Nós temos que crescer. 2026 é ano de política. Mas isso não pode interferir na nossa vida aqui dentro da igreja, na nossa comunhão aqui como crentes da igreja. 2018, estava lá no Brasil. E todo aquele contexto. Vi lá o impeachment da Dilma, vi lá as manifestações, passava lá no prédio que eu trabalhava, estava para ver da janela. Quase todo dia tinha manifestação. Quando em 2018, determinado grupo político ascende ao poder, tenho certeza que aqui, nessa igreja, Batista e Maracanã, que são muito mais espirituais, isso não aconteceu. Mas lá na igreja que eu participava, teve um grupo de irmãos que saiu da igreja. Falou assim, não, essa igreja aqui, idolatra a política. Sempre que a igreja pregava o evangelho. O que a igreja fazia? Pregava o evangelho, o grupo de irmãos saiu da igreja. A gente chega em 2022, aí um outro grupo político ascende ao poder. Um outro grupo de irmãos sai da igreja, falando que a igreja foi omissa, não pregou sobre eleições, não abordou o tema, ou seja, eram pessoas que estavam com seu coração muito mais voltado para o contexto político
do que por reino de Deus. O grupo estava bem extremista aqui, o grupo estava bem extremista de lá, que quando a questão política mudou, e a igreja não mudou em nada, a igreja continuou pregando o quê? O Evangelho. Que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta as pessoas tomaram essas decisões e se dividiram em grupinhos dentro da igreja. Começaram a sair de PG, não vou no PG do irmão tal lá não, porque o irmão tal fez a postagem X, Y lá no seu Instagram, e começou aquela divisão, aquele clima ruim dentro da igreja, por causa de algo que estava externo à unidade da igreja. Por maior que sejam as nossas diferenças, daquilo que a gente pensa sobre a questão política, essa diferença não é nada perto daquilo que nos une, que é Cristo Jesus, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Então, aquilo não pode nos separar, não pode nos dividir. E o quinto ponto, para a gente fechar, é que a cidadania terrena é a cidadania do reino de Deus. Quando eu afirmo que o meu partido é Cristo, isso não significa alienação social ou missão cívica ou abandono dos deveres como cidadão. A Bíblia não ensina a fuga da realidade, mas uma vivência responsável dentro dela. O crente, ele vive uma dupla cidadania. Você já é cidadão do céu, mas você ainda tem o título de eleitor. Você ainda, se cometeu um crime, você está subordinado a um código penal. Você está subordinado. Você tem uma dupla cidadania. É cidadão deste mundo, mas pertence em última instância ao reino de Deus. O que diz lá em Filipenses? A nossa pátria está nos céus. Ou seja, isso não anula a nossa cidadania terrena, apenas subordina ela ao reino de Deus. O exemplo claro que a Bíblia nos dá disso é de Paulo. Paulo, ele usa a sua cidadania romana. Quando ele é injustamente açoitado, ele não se cala em nome de uma falsa espiritualidade. Pelo contrário, o que ele pergunta em Atos capítulo 22, verso 25. É-vos lícito açoitar um cidadão romano sem julgamento? Ele fala assim, agora eu sou um cidadão do céu, eu não estou nem aí para as leis do mundo, nem para os direitos que ele tem como cidadão romano. Ele defende seus direitos, usa os seus meios legais disponíveis, apela para César quando necessário. Ele não idolatra o Estado, mas também ele não abdica da sua cidadania. O que eu quero dizer com isso? Ano eleitoral, o que deve ser o comportamento do crente? Como deve ser o comportamento do crente? O cristão pode e deve pensar politicamente. Pode e deve votar conscientemente. Pode opinar, pode criticar, mas ele não pode dividir a igreja, romper a comunhão, transformar o culto em palanque, substituir o evangelho por uma ideologia. Ficar cego por uma ideologia mudando. A política deve ser discutida à luz da fé, e não a fé submetida à política. Eu amo esse texto que é atribuído a Spurgeon, não tenho certeza se é dele, pesquisei se realmente era dele, então dizem que é atribuído, mas ninguém consegue dar certeza. Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Ou seja, a gente tem que discutir isso, tem que falar sobre isso, tem que olhar a questão política por um prisma cristão. Você é cristão pelos seus princípios cristãos, pela ética cristã. Você vai analisar quem você vai entregar o seu voto pela sua ética cristã, pelo seu princípio cristão. É o cristianismo que rege a sua vida. Você não é levado segundo os homens. Não é por a vantagem que você pode ter com o político A ou pelo político B. Você é um cidadão dos céus. Qual a aplicação prática que nós temos desse ponto 5? Já vamos para a conclusão. Discordância política não pode gerar inimizade cristã. O amor fraternal deve ser maior do que a afinidade ideológica. Maior do que a afinidade ideológica. O reino de Deus deve falar mais alto do que qualquer eleição. Olha que está em Efésios capítulo 4, verso 3. Esforçando-vos diligentemente. Por que Paulo fala esforçando? Porque isso não é fácil, a unidade não é fácil. Não é fácil. Mas tem que ter um esforço. Quem que consegue se esforçar? Aquele que é maduro. Aquele que está priorizando o reino de Deus. Ele consegue fazer esforço.
Porque muitas das vezes no esforço dele, pessoalmente, para ele vai ter ganho, mas quem vai ganhar? É o reino de Deus. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nesse contexto político, eu vi uma história assim, eu achei bastante, que serve de referência para ele. E por incrível que pareça, foi a Xuxa que falou. Que é isso, pastor? Foi a Xuxa que falou. Eu vi lá no seminário, o professor que falava assim, toda verdade é verdade de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. A Xuxa que falou. A Xuxa, ela tem uma linha política que nós já conhecemos. Que a irmã dela tem a linha oposta. Irmã mesmo, né? Irmã de sangue. Ela falou que a irmã dela mandava mais de 30 WhatsApp para ela todo dia. Eu, quando comecei, ela saiu do lado que ela estava e viu para o outro lado. Que ela discutia e conversava, às vezes se acirrava essa discussão, às vezes não era muito simpática ela com a irmã, né? A irmã com ela, por causa dessa questão política. E ela pegou e tomou a seguinte decisão. Bloqueou a irmã. Bloqueou das redes sociais, bloqueou no WhatsApp. Falou assim, só vou falar com ela quando chegar meu aniversário. Acho que é o aniversário de 60 anos que ela vai fazer. No meu aniversário vai estar todo mundo aqui, eu vou desbloquear ela perto do meu aniversário, né? Vou mandar o convite. E aqui no meu aniversário eu volto falar para ela e vou falar assim, eu já não aguentava mais as suas mensagens. Estava chateada com você, brava com você dessas mensagens que você mandava para mim. Política você mandava para mim. Ela disse que bloqueou a irmã dela e ficou meses sem falar. No decorrer desses meses, a irmã dela ficou doente, morreu. Faleceu. Ela fala que ela nunca teve um arrependimento tão grande na vida dela. E tudo aquilo que ela achava que era tão importante, perdeu totalmente o valor. Ela chegou a falar, não estava nada, ficou ouvindo ela falar, recebendo as mensagens. Preferia estar hoje, a minha irmã viva, e eu recebendo as mensagens dela, falando do contexto político dela, eu dizendo não, rindo dela, debochando, brigando com ela. Preferia estar brigando com ela, do que ter a minha irmã ter morrido, eu ter bloqueado ela, e ela ter morrido sem a gente estar conversando, sem a gente estar perto com ela. Nessas duas últimas eleições, eu vi alguns crentes praticamente morrer. Ter deixado o foco do reino de Deus, e abraçado tão fortemente a política, que eu cheguei a me questionar, rapaz, se esse irmão aí, essa irmã aí, pregasse com tanto fervor o Evangelho, quanto ele tem defendido a sua paixão política, acho que Cristo voltava até mais rápido. Tanta paixão, aquele fervor, se utilizasse para pregar o Evangelho, Cristo voltaria mais rápido. Fica essa reflexão. Vai concluir. Ao longo desse texto aprendemos que o partidarismo na igreja revela a imaturidade cristã, denuncia a carnalidade dos crentes, reflete o mundanismo, a exaltação do homem e se agrava quando confundimos a nossa cidadania terrena com o reino de Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que o mundo veja crentes que pensam, crentes que votam, crentes que participam, mas acima de tudo, crentes que permanecem unidos em Cristo Jesus, que tem o reino de Deus acima de todas as coisas. Amados, é um ano para a gente passar esse ano em oração. Que a igreja não seja tão machucada quanto nas duas últimas eleições, e que a gente saia fortalecido como igreja do Senhor, repetindo de fato a glória de Deus aqui na terra. Amém? Seja um ano de oração. Ore por isso. Ore pelos governantes. Exerça a sua cidadania. E ore pela tua igreja e se mantenha unido com o corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra. A Tua palavra que nos enriquece. A Tua palavra que acrescenta. A Tua palavra que nos traz maturidade. A Tua palavra que arranca de nós a carnalidade. Nós possamos viver de fato isso na prática. Nós possamos ter uma consciência cristã, uma unidade cristã. Que nós possamos abrir mão do nosso eu para nos parecer com Cristo Jesus. E com a mente de Cristo fazer as nossas opções
até mesmo no exercício da nossa cidadania, olhando para a igreja do Senhor, olhando para o crescimento do corpo de Cristo e do Senhor. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor arranque do nosso meio toda a corrupção, e que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Eu vou encerrar, e a gente canta. Posso encerrar? Vou encerrar, dar a bênção, e a gente permanece na igreja até o fim desse louvor que eles escolheram. É um louvor, agora à noite, uma bênção, pela manhã, então, como fui tocado pelo Senhor, na manifestação do louvor, Deus continue usando a vida de vocês. Senhor, agradecemos a Ti, Pai, por esse povo, pelos irmãos que saíram do seu lar, vieram estar presente aqui, louvando e agradecendo ao nome do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Uma semana abençoada, meus irmãos. Vamos louvar. Cristo vive em mim, e os meus pés